Bom dia a todos, bom dia a todas, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um ICL Mercado e Investimento. Bom dia para você que está vendo a gente lá de São Luís do Maranhão pela TV UFMA, para quem está vendo a gente de Porto Alegre ou Sobradinho pela Pop TV, um excelente dia para vocês. Hoje tem bastante assunto, saiu produção industrial, uma queda, mas ainda mostrando qualidade e aceleração da indústria nesse momento. Tem a pesquisa Quest, o mercado financeiro está bravo com Lula, vamos explicar o porquê. E também aí tem dados aí sobre o PIB, que a gente está em quarto lugar no crescimento do G20, e a gente vai repercutir tudo isso com vocês. Mas a Débora está de casa hoje aí, então Débora, bom dia para você aí, como que você está, Débora? Bom dia, André. Bom dia a todas e todos que estão assistindo. Eu estou bem, estou melhor já, mas então vamos que vamos, porque tem bastante coisa para falar aí com a nossa audiência, né? Tem o PIB aí do Brasil no quarto lugar do G20. Vamos falar também sobre a Ásia, porque a Ásia teve um dia amargo hoje, depois do que aconteceu lá na Coreia do Sul. Então a gente vai explicar tintim por tintim para vocês o que está acontecendo e por que o mercado também está avaliando tão mal o governo Lula, né? Depois 90% de avaliação negativa não é pouca coisa, a gente tem que entender de onde que vem tudo isso. Então já vamos começar mostrando a agenda do dia de hoje, Débora. Então, o que o nosso telespectador vai enfrentar hoje? Tem 3 páginas de agenda, né? Então tem bastante coisa que vai acontecer hoje, né? Tem bastante coisa, André, porque a agenda hoje ela é aquela agenda tomada por PMI, né? Índice dos gerentes de compras. E quando a gente tem índice dos gerentes de compras, esses índices saem de todos os países, então acaba tomando um espaço importante da agenda. Quem que já divulgou e vai divulgar PMI de serviços e o composto, né, que acaba sendo a composição do PMI de serviços e do industrial. A Alemanha já divulgou PMI, a França, zona do euro, a Inglaterra também, o Reino Unido, para ser mais exato, também já divulgou o PMI. Por lá também tem o Andrew Bailey participando de um evento promovido pelo Financial Times, ele é o presidente do Banco da Inglaterra. Na zona do euro não saiu só o PMI, mas saiu também os preços ao produtor de outubro. Então, na parte da agenda aí, bem tomada no começo da manhã pelos índices europeus, que são os primeiros que saem por conta do fuso horário. A França também, né, divulgou na verdade não a França, mas na França foram divulgados 2 indicadores da OCDE, o relatório de perspectivas econômicas e o CPI, que é o índice de preços ao consumidor. Mas aí a gente vai vendo, conforme a agenda vai passando, a gente tem bastantes medições ainda de PMI, porque aqui no Brasil saiu o PMI de serviços e composto às 10 horas, e antes disso, às 9, a produção industrial do BGE, aquela pesquisa mensal que a gente sempre comenta com vocês. Eu acho que vai ser muito legal quando a gente trouxer amanhã, porque hoje não ia dar tempo, até por conta da Quest, o PMI de serviços composto e industrial, para a gente ver como é que está esse termômetro em relação ao que realmente aconteceu na produção industrial, porque foi bem assertivo o PMI do mês passado, que seria a variação setembro-outubro, né, já que o PMI sempre sai um mês antes da produção mensal. Nos Estados Unidos, a gente tem aquela continuidade nos relatórios ligados ao emprego, ao mercado de trabalho. Então, hoje, quem é divulgado é o relatório sobre criação de vagas no setor privado, o relatório ADP. Ontem a gente teve relatório JOLTS de criação de vagas no geral, e a gente tem mais para o fim da semana o payroll, que é o mais completo de todos. Então, uma semana bem marcada por esses indicadores de mercado de trabalho nos Estados Unidos, que estão sendo aguardados com bastante ansiedade por lá. Às 10h30 da manhã, então, há pouquinho tempo, começou o pronunciamento, um discurso da Christine Lagarde, presidente do Banco Central Europeu, na abertura do Comitê de Assuntos Econômicos e Monetários. Ela vai ficar bastante no radar, porque deve trazer também uma sinalização junto também ao presidente do Banco da Inglaterra de para onde vão os juros e a política monetária, tanto na zona do euro quanto na Inglaterra. Mas não para por aí, porque a gente ainda tem o presidente do Fed de São Luís discursando em um simpósio hoje, e nos Estados Unidos, às 11h45, sai o PMI composto de serviços, medição da S&P Global, a mesma que a gente tem nos outros países. Só que lá nos Estados Unidos a gente tem mais de uma medição, assim como na China. Então lá também sai o PMI de serviços, o índice dos gerentes de compras de serviços, medido pela ISM. Então esse índice pode ter ou não uma diferença em relação ao da S&P Global, o que é legal para a gente ver se eles estão apontando na mesma direção e quais são as diferenças, já que a metodologia mudou um pouquinho,
quais foram as diferenças de um para o outro. Lá ainda tem encomendas à indústria e estoques de petróleo. Às 13 horas, a 1 hora da tarde, sai o PMI de serviços global, então a medição do mundo. E aí também bem interessante para a gente comparar como é que está o Brasil, como é que estão os países em relação à média global. E aí, às 15 para as 4, a gente tem, aí acho que o ponto mais aguardado da agenda global, porque o ponto mais aguardado da nossa agenda doméstica é a produção industrial e participação do Fernando Haddad em um evento. Fora do Brasil, né, lá no exterior, o evento mais aguardado do dia é o presidente do Banco Central dos Estados Unidos, o Jerome Powell, participando da discussão de um summit promovido pelo New York Times. Então vai ter um evento do New York Times, um encontro do New York Times, e ele vai falar lá às 15 para as 4. Então o mercado também está olhando isso com bastante ansiedade para ver se tem alguma sinalização para onde vão as taxas de juros dos Estados Unidos na reunião da semana que vem, já que cada dirigente do Fed está apontando numa direção. Então o mercado está aguardando bastante esse pronunciamento do Jerome Powell para ver se tem alguma direção, algum direcionamento em relação aos juros por lá. Ainda tem livro bege nos Estados Unidos, então um dia bem carregado de dados nos Estados Unidos. Livro bege ele traz as perspectivas, né, do Fed para o cenário econômico, para os indicadores econômicos, então faz ali quase que um apanhadão de indicadores macroeconômicos. E ainda a gente tem a Coreia do Sul, que está também, a gente vai falar daqui a pouquinho disso quando formos falar da Ásia, mas a Coreia do Sul divulga o PIB do terceiro trimestre, por lá as coisas estão bem complicadas. Débora, vamos colocar aqui a notícia, né, do que a gente sugere todo dia para vocês lerem, né, falando sobre os mercados futuros, os discursos que estão no radar aí para você saber o que vai acontecer, o que pode acontecer, mas a gente começa sempre falando da Ásia, né? E você falou aí do PIB do terceiro trimestre, provavelmente seria o destaque do dia, mas o malucão lá impôs lei marcial, fechou o parlamento, 1h30 da manhã, daí os caras pulando em cima do muro lá para reabrir o parlamento, daí cai lei marcial, daí não sabe o que está acontecendo, se vai ser preso, se vai sofrer impeachment. Tá uma zona lá, né, Débora? Então, isso aí deve ter refletido pelo menos um pouco nos mercados asiáticos, né? Completamente, André. Hoje, o grande assunto do dia na Ásia foi esse, então todo o resto acabou indo para o segundo plano, porque foi isso que aconteceu mesmo. O presidente da Coreia do Sul, o Yoon Seok-yeol, não sei se eu estou falando certo, ele declarou a lei marcial, depois revogou a lei marcial e acabou colocando, né, essa pressão mesmo, tanto no parlamento como na sociedade. Então, ele né, fez tudo isso. Primeiro ele fez a lei marcial, aí quando viu a repercussão que teve, ele voltou atrás. Só que aí, isso não foi um impeditivo para que a oposição já começasse a planejar votar o impeachment dele. Então, isso deve ser votado até com uma certa urgência, votado nessa semana, porque ele teve uma... apesar de ter voltado atrás, a medida foi bem preocupante e bem impopular também. E aí, em meio a toda essa loucura que está acontecendo na Coreia do Sul, em meio a toda essa tensão também que está por lá, o Banco Central sul-coreano acabou prometendo que vai colocar algumas medidas para aumentar a liquidez dos mercados, porque eles estão enfrentando uma crise política. E aí essa sinalização ajudou, de certa forma, a moeda sul-coreana hoje, só que o índice KOSPI, que é o principal índice da bolsa sul-coreana, acabou caindo bastante. Quando a gente olha, caiu ali cerca de 1,44%. Até se quiserem colocar na tela, já vi que está aí. O KOSPI sul-coreano hoje caiu 1,44%. E quando a gente olha as ações individualmente, elas tiveram um desempenho bem ruim. Se a gente pegar a Korea Gas, por exemplo, ela despencou 18,75%. Ela é uma empresa estatal coreana. A KB Financial Group caiu 5,73%. E outra empresa do mercado financeiro, a Financial Group, a Shinhan, ela caiu 6,56%. Então, as ações lá tiveram quedas bem expressivas, né, que, no geral, acabaram levando o KOSPI para o terreno negativo. E as bolsas asiáticas, de uma forma geral, acabaram sendo tomadas por esse mau humor também. Então, o Xangai Composto caiu bastante, caiu 0,42%. O Hang Seng ficou perto do 0 a 0, mas também caiu. Quem foi uma exceção, assim, a esse movimento em bloco para o terreno negativo, por conta dessas incertezas políticas na Coreia do Sul, foi o Nikkei 225, que ficou também no 0 a 0, mais para o lado positivo, com alta de 0,07, e o TAIEX, de forma geral, acabou se desvencilhando um pouco mais desse movimento pessimista da Ásia. Mas hoje, a notícia do momento lá da Ásia, o que mais mexeu com os mercados foi realmente
toda essa incerteza, instabilidade política trazida pela lei marcial no presidente da Coreia do Sul, que depois foi revogada, só que aí o estrago já estava feito, e ele pode, inclusive, sofrer impeachment, que deve ser votado bem rapidamente. Quem dera a gente punisse tão rapidamente os nossos loucos de extrema-direita. Seria um mundo mais fácil aqui no Brasil, né? Mas já que vamos falar do Brasil, vamos falar de coisa boa, né? Vamos falar da produção industrial, que teve uma queda mensal, mas você teve uma alta de qualidade novamente. A queda foi puxada justamente pelo fato de que você teve aí uma queda no setor de bens de consumo semiduráveis e não duráveis, ou seja, alimentos, o têxtil, então produtos que você tem pouco valor agregado. O têxtil, na verdade, subiu, né? Se eu não me engano, foi o setor de bebidas que teve queda, mas a gente teve aí uma boa qualidade com indústria de bens de capital, que é aquele que vai mostrar investimento crescendo, indústria de produtos duráveis, crescendo consideravelmente também, linha branca, automóveis, eletrônicos, máquinas e equipamentos. Então a gente está tendo aí um bom crescimento da indústria. Se a gente for pegar, cresceu 3,4% no ano, nos últimos 12 meses também avançou, acelerou, estava em 2,7%, agora está em 3%. Se for comparar com o mesmo período anterior, a indústria cresceu 5,8%, então esse 0,2% aí, ele é mais sazonal do que outra coisa, então ele é mais um fator estatístico, né? A gente pode pegar aqui os gráficos para começar a mostrar para vocês aí o que aconteceu na indústria esse mês aí. Vamos ver o primeiro gráfico. Aí, então a gente vê ó, que caiu derivados de petróleo, perdão, aí, né? Petróleo, né? Perdão, gente, petróleo e biocombustíveis em 2%. Caiu a indústria extrativa em 0,02%, caiu bebidas também em 0,5%, mas nos demais setores, os setores mais importantes, a gente teve altas. Veículos subindo 7,1%, artigos de vestuário e acessórios 14,1%. Esse é um setor que está sofrendo muito com questões aí de concorrência com a China. Mas, pelo visto, aí a produção está aumentando, a gente tem final de ano, né? Muito dessa produção vai ser para abastecer o estoque do comércio nesse final de ano. A metalurgia, que significa que vai ter investimento futuro, subiu em 2,1%, porque a metalurgia é a base de tudo, então quando tem a metalurgia subindo, significa que as empresas já estão se preparando para aumentar a sua produção e também para aumentar o seu nível de produção. Máquinas e equipamentos, 2%, produtos farmacêuticos, 2,9%, celulose, 3,4%. Então, a gente tem, poucas quedas. A queda muito localizada foi principalmente no campo do petróleo, né? E a gente sabe o peso que a Petrobras tem, então acaba puxando para baixo a indústria no total. Mas se a gente vê por grande categoria também, a gente vê aí que somente no setor que gera menos valor agregado que a gente teve uma queda. A gente vai passar para o próximo gráfico agora, né? Justamente para explicar isso. Vamos para o próximo gráfico aí, gente. Aí a gente tem grandes categorias, a gente tem bens de capital subindo, subindo 1,6%. Está errado aqui o gráfico, gente, mas só para vocês ficarem sabendo aí. A gente pode até tirar o gráfico da tela para não confundir vocês aí, porque a gente teve um erro de diagramação, né? Então você tem que bens de capital subiu 1,6%. A gente tem que o bens de consumo subiu 4,4%, os duráveis, né? A gente tem que os não duráveis tiveram queda de 0,7%. Então, nos dois setores que mais geram valor agregado, que é nos bens de capital e no bens de consumo duráveis, a gente teve uma alta considerável. Então, a gente teve uma qualidade industrial bem importante nesse momento. Então, isso aí ajuda a explicar que a indústria continua muito bem e também desmente um pouco aquele papo que a gente está ouvindo tanto, né? Que o Brasil está crescendo aí sem conseguir voo de galinha, né? Eu estava até ouvindo hoje o Felipe Salto, que adora fazer conta lá e geralmente erra, né? Falando aí sobre que a indústria brasileira vai ter voo de galinha, mas mais um mês a indústria brasileira mostrando níveis de investimento mais elevados, fazendo bens de capital que é importante, que é demanda futura. E também desmente um pouco aquele fato de que o nosso crescimento ele não é sustentável porque não é o setor privado que
está gerando demanda, então não tem participação do setor privado. Oh, como não? Olha a quantidade de investimento que está sendo feito, a indústria, mês após mês, aumentando seus níveis de investimento. Então, a indústria está indo muito bem, obrigado. Sim, né, Débora? Exatamente. E é justamente, né, se a gente for pensar, né, em todas as críticas que são feitas em relação à atividade econômica aquecida e onde que eles querem atuar para prejudicar essa atividade econômica, é justamente nesses setores urbanos que puxaram o PIB ontem para cima. Então, é importante sempre a gente frisar isso, porque eu vejo várias notícias de mercado financeiro durante a manhã e durante o dia todo, principalmente durante a manhã, porque a gente precisa preparar aqui o programa, mas durante o dia eu vou acompanhando notícias e eu vejo muito dessa ótica do mercado de tentar colocar esse crescimento como insustentável, tentar colocar esse crescimento como uma resultante, né, um resultado só dos gastos da expansão fiscal, quando na verdade a gente está vendo que ele vem também de outros pontos. E falando em crescimento, já vamos emendar aqui nosso próximo assunto, porque o Brasil, né, divulgou ontem o PIB, e muitas dessas críticas vieram logo depois da divulgação do PIB, porque não basta crescer, né, parece que nada é suficiente, as críticas elas sempre acontecem, mostrando que a gente precisa, como se fosse, eu nem gosto de comparar. Aliás, eu acho que esse é o maior erro que existe em todos os âmbitos, né? Eu vejo esse erro sendo cometido em todos os âmbitos, que é comparar a economia com uma casa. Eu acho isso um show de horrores. Mas o que eu queria dizer é que o mercado ele fica falando que precisa arrumar a casa, né, para ter um crescimento sustentável. Eu vi um monte de coisas nesse sentido ontem. Mas vamos trazer a notícia aí do nosso site que fala sobre o PIB, porque o nosso PIB ele teve o maior crescimento, o quarto maior crescimento do G20 no terceiro trimestre. E a gente ficou empatado com a China. Então, a gente vê que o nosso PIB está crescendo. Né? Ele não veio com uma composição ali, por exemplo, muito pautada na agropecuária, que era algo que a gente viu no ano passado. Ele veio muito pautado justamente nesses setores urbanos que a gente estava falando, com crescimento de investimento. Né? Quando a gente fala em investimento, a gente não está falando de aplicação financeira aqui. A gente está falando em aumento de capacidade produtiva do país. Então, ele veio com essa qualidade. Claro, a gente teve bastante participação também quando a gente olha do consumo das famílias, que isso sim seria também um resultado do aumento da renda das famílias, do menor desemprego e dessa toda a valorização que a gente teve do salário mínimo, por exemplo. Que quando você coloca dinheiro na mão das pessoas, quem diria que elas gastam, né? E elas gastam, e isso vai impulsionando os setores em cascata, porque existe um fator multiplicador. Mas parece que o mercado ele esquece isso. Muitas vezes o mercado parece que deixa isso de lado e só consegue olhar para os pontos que vão justificar a narrativa deles, que é o Brasil está crescendo de forma insustentável, o Brasil está crescendo acima do potencial, o Brasil está crescendo com expansão fiscal, isso não se sustenta no médio e longo prazo, a gente precisa frear esse crescimento, desaquecer a economia, justamente nesses setores mais urbanos, que são os que estão puxando o PIB para cima, e você precisa, com isso, né, para isso, na verdade, subir a taxa de juros. Inclusive, eu vi várias notícias, né, nessa minha caminhada difícil pelas notícias de mídia tradicional, eu vi várias falando que você precisa subir a taxa de juros porque o PIB acima do esperado mostrou que ainda tem mais espaço para juros. Não basta a gente ficar brigando com a Turquia no segundo lugar, pelo segundo lugar, né? Os dois só brigam entre o segundo lugar, porque o primeiro é a Rússia, que está em guerra e cheio de sanções, né? Não dá nem para colocar o dinheiro ali na Rússia de uma forma facilitada. Então, a gente tem a Rússia em primeiro lugar no ranking dos juros reais, e o segundo lugar fica oscilando entre Brasil e Turquia. A gente está sempre brigando por esse segundo lugar. Então não basta a gente ter a segunda maior taxa de juros real do mundo. O mercado quer mais, né? Acha que precisa ser mais restritivo, que precisa estrangular mais essa atividade econômica. E aí a gente vê o Brasil empatado com a China, que está em quarto e quinto lugar, mas o Brasil no quarto lugar do crescimento do terceiro trimestre no G20. Né, atrás da Indonésia, que vem crescendo bastante, da Índia também, que vem crescendo bastante. No mês passado, o Brasil e o México estavam trocados, mas a gente está com um patamar também bem parecido com o crescimento do México, mas parece que nada disso importa. Né? Agora o olhar está para o fiscal, o olhar está para essa insatisfação do mercado financeiro com o fiscal,
Se a gente cresce, aí também o problema é porque cresceu acima do potencial e está aquecido demais, então você tem emprego, você tem uma renda melhor, você poder gastar aqui no país para o mercado financeiro parece um entrave. E eu acho que isso vem aí muito em linha com o que a gente vai falar agora, que é a pesquisa Quest, que mostrou essa insatisfação do mercado financeiro com o governo Lula e 90% desse mercado avaliando mal o governo, como um governo negativo. Então, eu acho que não basta ter um PIB crescendo, um crescimento que vinha tão prejudicado nos outros anos, uma indústria que veio tão prejudicada, né? Eu vi até alguém falando no nosso chat, mas a nossa indústria ainda está muito fragilizada. Sim, porque ela vem de um patamar fragilizado, ela está retomando patamares. Né? A nossa indústria está tendo uma retomada. Então, a gente precisa lembrar de onde a gente estava saindo também, principalmente do setor industrial e outros setores como o varejo que patinaram tanto. E agora que a gente começa a ver uma retomada desses setores urbanos, parece que querem esmagar e estrangular isso. E eu acho que a pesquisa Quest que a gente vai falar agora vai mostrar bastante dessa visão do mercado financeiro para tudo isso. Exatamente. Vamos lá colocar, né, a pesquisa Quest aqui nas nossas tardes aqui, né? A gente tem a matéria, né? O Eduardo já falou, né, sobre essa seita que é o mercado financeiro, né? Que nada está satisfeito para eles, né? Mas o primeiro ponto aqui, né? A pesquisa parece que ouviu assim o mercado financeiro, ouviu robustamente, né, muita gente. Aí você vê a quantidade de pessoas ouvidas, foram 105 economistas do mercado financeiro. Pô, 105 economistas no mercado financeiro, você balança uma árvore na Faria Lima, cai um negócio desse. Então, até a quantidade de gente que você ouviu também foi bem ínfimo, né? Primeiro problema. Mas revelou, assim, mostrou de fato aí, até pela metodologia, assim, a verdadeira face aí do que eles acreditam aí do mercado financeiro, né? A gente tem aqui o gráfico aqui para mostrar para vocês aí como que o mercado financeiro está odiando o governo Lula, né? Então, a gente chega agora num patamar de 90% do mercado financeiro, né, avaliando negativamente o governo Lula. A gente está com um gráfico aí? Estamos com um gráfico aí, ó. 90% aí e caindo assim, ó, vertiginosamente. Você vê, ó, de junho de 2023 até agora, sai de um patamar de... Já estava em 90% quando começou em março, aí você começa a ter uma queda para 41%, 45%, aí subiu de novo, chegamos de novo no patamar dos 96%. Por quê? Anunciou o corte de gastos e não matou nenhum pobre. Eles queriam, na verdade, assim, que matasse alguns pobres aí de fome para satisfazer. No mercado financeiro ele não quer saber assim de mais nada, não ser corte fiscal. Então ele falou que é insuficiente, mesmo com uma boa parte da conta do corte de gastos sendo pago pela população mais pobre, com o pente fino do BPC, com o reajuste do salário mínimo, com o abono salarial sendo travado. Então, tudo isso aí prejudicou os mais pobres. Mas eles queriam mais. O que eles queriam? Que você tivesse aí queda, por exemplo, não tivesse ganho real da aposentadoria. Ou seja, você que é um idoso, você é um velhinho que recebe sua aposentadoria, eles não queriam que você tivesse ganho real da sua aposentadoria. Então o mercado financeiro, quando ele fala palavras bonitas, vamos falar o que ele quer de verdade. Ele quer ferrar você. Ele quer ferrar você que recebe uma aposentadoria. Você que recebe seguro-desemprego, que você foi demitido, ele não queria que você ganhasse seguro-desemprego, ele queria que você passasse imediatamente, logo após você ter, então, essa queda do seguro, essa perda de emprego, que você tivesse que se virar, que você fosse vender, sei lá, bala na rua, que você tivesse aí que vender suas coisas, que você tivesse insegurança financeira completa. É isso que eles queriam. Outra coisa que eles queriam também, que cortasse o BPC, que agora fosse só metade, que fosse metade de um salário mínimo. É isso que eles queriam. Você que ganha um salário mínimo ou tem o seu reajuste atrelado ao salário mínimo, eles queriam que não tivesse ganho real do salário mínimo. É isso que eles queriam. Eles queriam ferrar com você, trabalhador, eles queriam ferrar com você, aposentado, com você que ganha benefícios sociais. É isso que eles queriam. Tanto que eles estão louvando quem? O Milei. O Milei que está arrebentando a Argentina. Eles estão querendo matar, eles estão querendo que, na verdade,
que acontecesse, então, no Brasil acontecesse que nem aconteceu na Argentina, com 55% das pessoas passando fome. Uma lata sustentável, segundo o mercado financeiro. O que saiu de matéria essa semana louvando o anarcocapitalista cosplay aí de roqueiro, não está no gibi, gente. Então, é isso que eles queriam. Eles queriam que o Brasil estivesse passando fome, eles querem fila de osso. O mercado financeiro, eles se pagam de bonzinho, mas eles querem fila de osso. Eles querem, na verdade, que seja um governo que nem o Milei, que seja um governo que faça com que o trabalhador seja quase que um escravo de uma pequena elite para manter os seus ganhos. Então é basicamente isso. Acho que até foi um pouco bravo aí, Débora, até acabou o programa, a gente nem conseguiu falar direito da Quest, que a gente acabou desabafando, mas eu vou me despedir de você agora para a gente chamar os nossos recados finais, tá bom? Bom, então vamos deixar para amanhã, né, o restante da pesquisa Quest, aí a gente já traz o PMI também atualizado. Acho bem importante a gente ver quais fatores influenciaram mais essa resposta, com o que eles estão descontentes, porque quando a gente olha, a gente consegue ver direitinho o que o mercado está descontente e, assim, para surpresa de ninguém, eles estão descontentes, mesmo, com isenção de imposto de renda até 5 mil, mas a gente traz isso com mais detalhes para vocês amanhã. Então eu me despeço, amanhã eu já estou de volta para o estúdio. Então até amanhã, pessoal, até amanhã. André, um beijo para vocês. Então, tudo bem, Débora, até amanhã no estúdio, né? Então vamos chamar aqui o nosso evento aqui, que a gente vai ter o lançamento aí no ICL aí do documentário aí do Trump. Vai ser aí no Ameaça Global, os Perigos da Nova Era Trump, vai ser no dia 10 de dezembro, uma terça-feira, às 8 horas da noite. E o primeiro episódio é gratuito, gente. Então, ó, vai ser a nova série do ICL, vai ter um debate junto com o João César de Castro Rocha, Luiz Helena, Eduardo Moreira, James Green. Vai ser imperdível. Então, a gente vai explicar tudo, sabendo aí de risco que esse homem gera democracia mundial. Então, a gente vai entender um pouco melhor aí de tudo que cerca, né, esses perigos aí de Donald Trump voltando ao poder. Entra aqui no iclmercado.com.br, já garante sua vaga aí, que você vai ver aí de graça o primeiro episódio dessa nova série, tá bom, gente? E a gente volta amanhã, mas a gente vai passar agora para os nossos amigos do Rolê ICL aí. Acho que o William De Luca vai estar hoje no Rolê ICL. Sim, o William De Luca e Guga Noblar vão estar no Rolê ICL. E a gente volta amanhã às 11 horas da manhã, tá certo, gente? Um grande abraço e até a próxima. Democrats said, please don't call them animals, they're humans. I said, no, they're not humans, they're animals. They're eating the dogs, the people that came in, they're eating the cats, they're eating the pets of the people that live there. Past, most of the people in this room voted for a wall. I will get it built. Worried about anything in particular? Our women's rights. Climate change is one of the greatest con jobs ever because global warming didn't work.